Irmãos queridos, vamos abrir então a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versos 4 e 5. Inicialmente. Está escrito: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, verso 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 14: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre o tema: o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Quando você lê a Escritura, você vê que antes do Pentecostes, os discípulos estavam trancados entre 4 paredes, com medo dos judeus. Depois que o Espírito Santo foi derramado, eles estavam trancados por falta de medo. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja. E esta ordem não pode ser alterada. É emblemático, irmãos, emblemático que nós estejamos neste ano comemorando 500 anos de reforma, e a Europa precisa ser re-evangelizada. Nós não temos motivos para celebrar 500 anos da reforma na Europa. Aqueles que nos enviaram o Evangelho, aqueles que enviaram missionários para o mundo inteiro, as igrejas estão morrendo na Europa. É um continente pós-cristão. E nós precisamos entender esse recado, que a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não há testemunho, não há pregação, não há missões, não há conversões, não há avanço do reino de Deus. E eu queria hoje, de forma breve, tratar com vocês de alguns aspectos. Primeiro, a promessa do Espírito Santo. Veja comigo os versos 4, 5 e 8. Primeira coisa que é importante entender, que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa do Pai. Essa promessa foi dada lá no livro de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, sobre os servos e servas Deus derramaria do seu Espírito, sobre filhos e filhas. Essa promessa foi dada e essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. Mas mais do que isso, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, além de uma promessa de Deus, ela foi resultado de uma espera obediente, porque o verso
4 diz: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Não foi um pedido, não foi uma recomendação, não foi um conselho, foi uma ordem peremptória. Eles não podiam sair sem que antes fossem revestidos com o poder. Lá em Lucas 24:49, Jesus Cristo disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A obra de Deus não é feita, como o missionário disse agora há pouco, na força do homem, na inteligência do homem, pela capacidade do homem, pelo conhecimento do homem, pela metodologia do homem. A obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. Terceiro, o derramamento do Espírito, irmãos, é resultado da expectativa de poder. Versículo 5: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E quando Jesus trata desse assunto, os discípulos não entenderam o que ele está falando. Isso produz uma pergunta no verso 6: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus responde para eles no verso 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos amados, muitas vezes nós como igreja, à semelhança dos discípulos, quando se trata disso, queremos discutir teologia. Queremos discutir posições escatológicas. Queremos saber se nós vamos ser o centro das atenções no governo de Deus. E Jesus Cristo tira a atenção dos discípulos da especulação teológica, escatológica, para o campo da ação missionária. Vocês precisam de poder. Irmãos, não dá para viver a vida cristã sem poder. Não dá para pregar o evangelho sem poder. Não dá para fazer missões transculturais sem poder. Não dá para impactar São Paulo sem poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E este poder, você pode pensar, mas poder para quê? Primeiro, irmãos, para sacudir o jugo do medo. É muito angustiante quando você escuta, como o pastor Ival disse hoje, que você tem regiões em São Paulo, onde a igreja tinha há 20 anos uma quantidade de membros, e 20 anos depois tem a mesma quantidade de membros. Vamos nos conformar com isso? Vamos achar que isso é normal? Vamos ter apenas um ministério de manutenção? Vamos dormir o sono da morte quando as almas perecem? Vamos continuar fazendo a obra de Deus apenas na nossa força? Nós precisamos de poder, queridos. Poder para sair das quatro paredes, poder para avançar, poder para crescer, poder para tirar os olhos da especulação teológica para o campo da ação missionária, poder para morrer. Sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. Quem não está pronto a morrer pelo evangelho, ainda não sabe o que é viver para o evangelho. Poder para quê? Poder para perdoar. Tinha que ir também nas fronteiras de Samaria. Judeus e samaritanos eram inimigos irreconciliáveis, mas onde o evangelho chega, ele quebra barreiras, ele pavimenta o caminho do coração. Poder para quê? Poder para pregar. Irmãos, isso aflige o meu coração, certamente do pastor Arival, certamente do pastor Jean, certamente do coração do povo de Deus aqui presente. Precisamos de poder para pregar, e é necessário que os bancos estejam cheios de poder, para que o púlpito também seja um lugar da fonte do poder do Espírito Santo. Não podemos nos conformar com resultados pífios, não podemos nos conformar com resultados magros, não podemos nos conformar em ver tanta incredulidade, em ver tanta apatia, em ver tanto mundanismo, em não ver a igreja avançando com mais força e vigor, se o evangelho é o poder de Deus. Mas notem, queridos,
que depois da promessa tem uma segunda coisa que esse texto nos informa, é a busca do Espírito Santo. Confira comigo o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Notem que a ordem de Jesus é expressa, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E o que é que eles fazem? Obedecem. É claro que a promessa do Pai se cumpre no Pentecostes. E é claro que o Pentecostes é um evento único, singular, irrepetível, porque o Espírito Santo foi derramado para ficar para sempre com a igreja, assim como não há repetição do Calvário, não há repetição do Pentecostes, como evento histórico que marca a descida do Espírito Santo. Entretanto, irmãos, outros derramamentos do Espírito procedem a partir do Pentecostes. E é muito importante entender, queridos, que a igreja, à semelhança daquela igreja primitiva, precisa orar. De que maneira? Primeiro, com unanimidade. Notem comigo o verso 14. Todos, não alguns, não a maioria, todos, eram 120, e todos oraram, aguardando, pedindo, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Segundo, esta oração não é apenas unânime, mas houve perseverança, e a ordem de Jesus era clara: permanecei na cidade até que. Esse até que Jesus não diz que era uma semana, que era 15 dias, que era um mês. Eles oraram 10 dias, unânimes, em oração, perseverando. Mas o texto nos informa outra coisa: todos estes perseveravam unânimes. Sabe o que significa isso? Havia concordância, havia um só coração, havia um só entendimento, havia um só desejo, havia uma só busca. A pergunta hoje é essa: até que ponto todos os crentes, todos os membros da igreja, toda a liderança da igreja, todos os pequenos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, os homens, as mulheres, todos, sem exceção, estão aguardando a mesma coisa, estão desejando a mesma coisa, estão antenados no mesmo propósito? E então, no capítulo 2, acontece um terceiro fato, que foi o derramamento do Espírito Santo. E eu chamo a sua atenção para o capítulo 2, versos 1 a 4. Preste atenção aí. Primeiro, foi um fenômeno celestial, irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantos estavam reunidos no mesmo lugar? Todos. Quantos estavam orando? Todos. Verso 2. Primeira coisa que acontece: um som. De repente veio do céu um som. Um som. Não é algazarra, não é barulho, é algo verificável, é algo sonoro, é algo que todo mundo sabe que aconteceu. Não é subjetivo, é objetivo, é concreto, é real. Segundo, como de um vento impetuoso. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo, se é como um vento, ele é livre. E mais, ele é soberano, porque o vento sopra onde quer. Ele sopra onde você jamais pensou em soprar. Ele sopra em quem você não sopraria. Ele sopra e não precisa pedir licença para ninguém. Ele é soberano. E ele vem como um vento. E diz o texto que vem também línguas como de fogo. O fogo também é um símbolo do Espírito. Esse fogo ilumina. Esse fogo aquece. Esse fogo purifica. Esse fogo alastra, e esse fogo, quando chega, todos sabem que chegou. E diz a Escritura que todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios? Todos. Quantos perseveraram em oração? Todos. Quantos estavam reunidos? Todos. Sobre todos, então, vem o Espírito Santo. Não é o revestimento de uma pessoa. Notem vocês que lá estavam os apóstolos, notem vocês que lá estava Maria, notem vocês que lá estavam os irmãos de Jesus. Não consta o texto que Maria ficou mais cheia do Espírito Santo, que Pedro ficou mais cheio do Espírito Santo, que todos igualmente ficaram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, e todos entendiam na sua própria língua o que falavam. Isso é uma reversão de Babel.
Se Babel traz confusão, o Espírito Santo de Deus traz esclarecimento. Outra coisa que eu quero pensar com você aqui, meus amados irmãos, é que o derramamento do Espírito Santo prova para nós que os milagres abrem portas para o Evangelho, mas os milagres não são um substituto do Evangelho. Vale a pena você entender que o Pentecostes foi um fato histórico, miraculoso, extraordinário. Não foi produção humana, não foi resultado da terra, foi uma manifestação de Deus vinda do céu. E quando o Pentecoste acontece, o Espírito Santo é derramado, todos ficam cheios do Espírito Santo, todos passam a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Diz a Bíblia que a multidão se ajunta, que há uma grande reunião de gente, e quando todos se ajuntam, eu pergunto a vocês, o que isso produziu? O fenômeno em si, o fato em si. 3 coisas. Primeiro, olha comigo o verso 12, produziu ceticismo. O que quer isso dizer? O que quer isso dizer? As pessoas não têm discernimento. Elas podem ver coisas extraordinárias, mas elas não têm discernimento. Elas não sabem interpretar o que está acontecendo. Segundo, qual foi a reação? Acepção. Olha o versículo de número 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Você sabe que na Judéia, no sul, os galileus lá do norte eram tratados como gente de segunda classe, gente atrasada. Chamavam até de Galiléia dos gentios. Olham com desprezo, olham com acepção, olham com preconceito. Mas em terceiro lugar, qual foi a reação? Olha o versículo 13, outros porém, zombando, diziam, estão embriagados, com zombaria, ceticismo, acepção, zombaria, preconceito. O milagre não pode ser um substituto do Evangelho. Ele abre porta para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Ele não substitui o Evangelho. Por isso, queridos, outra coisa que eu chamo a sua atenção para entender esse derramamento do Espírito, é que o derramamento do Espírito Santo traz uma experiência pessoal de enchimento. Você pode ler a uma só voz comigo, de forma bem clara, bem nítida, bem eloquente, o verso 4, vamos juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, a experiência da plenitude do Espírito Santo é uma experiência pessoal. E eu pergunto a vocês, esses homens, ou essas pessoas, mulheres, os irmãos de Jesus, nesse momento, já eram crentes? Estavam nessa reunião de oração? Eram ou não eram? Eram crentes. Se eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo? Sim. Já tinham. Se você perceber, quando Jesus ressuscitou, lá em João 20, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. O projeto de Deus para nós, irmãos, é que todos sejam cheios do Espírito Santo. O que é importante, já foi lido no culto de hoje, é que a plenitude do Espírito Santo de hoje não serve para amanhã. É por isso que a ordem lá em Efésios 5,18 é: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra enchei-vos aí, esse verbo está no presente contínuo. Sejam cheios hoje, sejam cheios amanhã, sejam cheios a semana que vem, sejam cheios no ano que vem, porque a igreja da Europa, há 500 anos, cheia do Espírito Santo, experimenta a reforma experimenta movimentos missionários, e o movimento da obra missionária avança pelo mundo inteiro, mas hoje a igreja está morrendo lá.
O fato de Deus ter usado você ontem não significa que você vai ser usado hoje. Hoje você precisa do Espírito Santo. Hoje você precisa da unção do Espírito Santo. Hoje você precisa do revestimento do poder do Espírito Santo. Essa é uma experiência individual, intransferível e pessoal e única. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero terminar com o último ponto, que é a pregação no poder do Espírito Santo. Se o milagre abre portas para o Evangelho, mas ele não é um substituto do Evangelho, nós precisamos entender, irmãos, a necessidade da pregação no poder do Espírito Santo. E a partir do versículo 14, até o versículo 41, você vai ver a pregação do apóstolo Pedro. E se você notou a pregação, você vai ver que Pedro pregou um sermão cristocêntrico. Se não, vejamos, primeira ênfase de Pedro na pregação dele está no verso 22 e 23, ele pregou sobre a morte de Jesus. Você pode ler comigo 22 e 23? Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Primeira verdade que Pedro anuncia, depois de ser cheio do Espírito Santo, é que Jesus morreu. E ele morreu porque o Pai o entregou, e porque os homens criminosamente o mataram. A soberania de Deus não isenta o homem de responsabilidade, mas a maldade do homem não pode anular o projeto eterno de Deus. Segunda verdade que Pedro anuncia sobre Jesus, notem comigo, a ressurreição de Cristo. Versículo 24, confira aí comigo. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Louvado seja Deus. Olha o verso 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. A pregação do Evangelho passa pela morte de Cristo e pela ressurreição de Cristo. A igreja não pode mudar a mensagem. A igreja não pode criar a mensagem. A igreja não pode inventar a mensagem. A mensagem do Evangelho é Cristo e este crucificado, o Cristo que venceu a morte. Terceiro elemento da pregação de Pedro, confira comigo, versículo 33, a exaltação de Cristo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Louvado seja o Senhor. O Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que está exaltado à destra de Deus. É o Cristo que envia o Espírito Santo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele quem dá o poder do Espírito Santo. Mas em quarto lugar, a pregação de Pedro trata também do senhorio de Cristo. Olha comigo o verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós não temos outra pregação, irmãos. Eu estava pregando, pastor Ival, essa semana, aqui em São Paulo, numa igreja evangélica, e eu pregava sobre Jesus, estava dizendo, meus irmãos, o tempo é muito curto para a gente ficar pregando outras coisas. A urgência é muito grande para você pregar outras coisas. Nós temos que pregar Jesus. Porque é só Jesus que satisfaz. É só Ele que salva. É só Ele que transforma. E olha que Pedro, diante de um fenômeno celestial, ele podia falar de tantas coisas lindas, mas cheio do Espírito Santo, ele prega que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus foi exaltado e que Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem. Não há outra. Segundo lugar, irmãos, veja você que se a pregação de Pedro foi cristocêntrica na sua essência, a pregação de Pedro foi eficaz quanto ao seu propósito. Olha o verso 37 comigo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eu preciso do poder do Espírito Santo para pregar. Porque às vezes nós estamos pregando, o povo está bocejando.
Às vezes nós estamos pregando, o povo está dormindo. Às vezes nós estamos pregando, o povo está mastigando chicletes. Às vezes nós estamos pregando, o povo está doido para sair para saber o resultado do jogo. Qual foi a última vez, irmão, que você viu, na hora da pregação, o povo se debulhando em lágrimas? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu o apelo, não partir do pregador, mas partir do auditório? O coração do povo começar a se compungir. E em vez do pregador fazer um apelo aos ouvintes, são os ouvintes que fazem um apelo ao pregador. O que faremos, irmãos? Para mim, a coisa que mais me marcou quando visitei a missão Quacisabanto, lá em África do Sul, foi que o pastor Erle Stigen, depois de um fracasso diante de uma situação de necessidade, de uma pessoa endemoniada e possessa, e ele não conseguir expulsar os demônios daquela moça, ele resolveu ir embora da região, ele resolveu fazer as malas e voltar para o seu país, voltar para a Holanda, dizer: eu não posso mais pregar aqui, eu não tenho mais poder para pregar aqui, eu não tenho mais autoridade para pregar aqui, e Deus o convenceu do contrário: você não tem que ir embora, você tem que pedir poder, você tem que pregar no poder do Espírito Santo. E ele parou tudo que estava fazendo. Começou a orar, começou a jejuar, começou a acertar a vida com Deus, começou a pedir poder para Deus, e eles oravam, e eles jejuavam, e eles choravam, e eles acertavam a vida com Deus. Nos últimos 3 meses, eles reuniam 3 vezes por dia, apenas para chorar pelos seus pecados, até que numa determinada manhã, assim como no Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Primeira coisa que aconteceu, a moça foi liberta. Segunda coisa que aconteceu, os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, tinham 20, 30, 40, 50 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. E nós vimos ali numa fazenda, um templo para 15.000 pessoas, com 3 cultos por dia, e os milagres da graça de Deus acontecendo. Oh, amados irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, e a pregação precisa ser lógica, em fogo. Essa palavra precisa vir de um homem que está em fogo, e nós precisamos do poder do Espírito Santo, se nós quisermos ver São Paulo impactada, se nós quisermos ver as missões alcançando resultados extraordinários. Mas em terceiro lugar, irmãos, essa pregação não é apenas cristocêntrica na sua essência e eficaz quanto ao seu propósito, mas é clara em suas exigências. Olha comigo o verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Oh, irmãos, a mensagem do arrependimento não é popular mais hoje. Ela está desaparecendo, sendo banida dos púlpitos. A maior igreja evangélica nos Estados Unidos, o pregador Joel Osteen diz com todas as letras: na minha igreja não se prega sobre pecado. Nós estamos hoje vendo gente se convertendo, eu creio em Jesus, mas nunca entendeu o que é pecado. Não se prega sobre arrependimento, mas não tem fé sem arrependimento. Como é que você vai crer se você nem acha que é pecador? Como é que você vai precisar de um Salvador se você acha que não está perdido? A ordem de Pedro foi essa: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos nossos pecados. Não tem perdão de pecados sem arrependimento. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época onde a secularização entra na igreja, onde você não sabe qual a diferença entre um crente e um não crente, entre um filho de Deus e aquele que não é filho de Deus. A evidência de que uma pessoa é convertida passa pelo arrependimento, porque é depois do arrependimento é que tem remissão de pecados. Nós não podemos amaciar essa mensagem, nós não podemos açucarar essa mensagem, nós não podemos adequar essa mensagem ao gosto das pessoas, para que seja uma mensagem mais palatável. A ordem de Deus é: arrependei-vos, e só assim você terá remissão de pecados. Mas em quarto lugar, irmãos, a mensagem de Pedro, cheio do Espírito Santo, foi cristocêntrica na sua essência, eficaz quanto ao seu propósito, clara em suas exigências, mas em quarto lugar, específica quanto à promessa. Veja o verso 38, a parte B.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos regenera. O Espírito Santo é aquele que nos sela no corpo de Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos dá garantia de que nós somos selados e pertencemos a Deus com propriedade exclusiva. O Espírito Santo é aquele que nos santifica e nos transforma à imagem de Cristo. O Espírito Santo é aquele que abre os olhos do nosso coração e nos ilumina para entendermos as verdades de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos dá poder para viver, para morrer e para pregar. Nós precisamos desse dom do Espírito Santo. Mas finalmente, irmãos, a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, cristocêntrica quanto à sua essência, eficaz quanto ao seu propósito, clara em suas exigências, específica quanto à promessa, foi vitoriosa quanto aos seus resultados. Confira comigo, por gentileza, o versículo 41. Notem, por gentileza. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. O pastor Arival precisa do Espírito Santo. O Jean precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Se os resultados são pequenos, é porque nós não estamos sendo revestidos ainda com todo esse poder. Leia a história dos avivamentos. Quando a igreja percebia que estava faltando poder, ela parava, ela orava, ela se humilhava, ela se quebrantava, ela chorava. E ela aguardava dos céus uma visitação poderosa do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Nós sonhamos, nós desejamos, nós planejamos, nós aspiramos ver essa cidade impactada. Tem muita gente nessa cidade. Pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas enganadas, pessoas feridas, pessoas cegas, pessoas escravizadas, pessoas atormentadas, pessoas endemoniadas. Tem muita gente. E nós não vamos alcançar sem o poder do Espírito Santo. Oh irmãos, se Deus pela sua graça nos visitar com o poder do Espírito Santo, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pastores, seminaristas, missionários, presbíteros, diáconos, líderes, todos, sem exceção, se levantarão, porque na verdade todos eles falaram, todos eles pregaram, todos eles testemunharam. Eu desafio você a ler o livro de Atos e ver uma única vez em que o Espírito Santo revestiu alguém, encheu alguém, sem perceber imediatamente a conexão, e pregaram, e testemunharam, e falaram. Se você está cheio do Espírito Santo, seus lábios vão se abrir. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai testemunhar. Se você está cheio do Espírito Santo, nós não teremos aqui, pastor Arival, 3 sermões por domingo, nós teremos 600 sermões durante a semana, e o poder de Deus há de agir, e esses bancos jamais ficarão vazios, e esse espaço será pequeno, e a obra de Deus há de avançar, aqui, lá entre os curdos e ao redor do mundo, porque Deus é o Deus que tem todo o poder. Este evangelho é a dinamite de Deus, e nós desesperadamente precisamos do poder do Espírito Santo. Eu queria orar com você para encerrar. Você pode ficar em pé, por gentileza? Ah, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Não permita, meu Deus, que o Brasil colha
em reflexos retardados, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na América do Norte, em alguns lugares, ao redor do mundo. Igrejas outrora vivas, hoje mortas. Igrejas outrora de portas abertas, hoje de portas fechadas. Igrejas que outrora enviaram missionários, hoje precisando de que missionários corram até eles. Tem compaixão de nós, Senhor. Não deixe que a tua igreja caia no liberalismo teológico. Não deixe que a igreja caia, Senhor, no misticismo. Não deixe que a igreja caia, Senhor, no secularismo. Não deixe que a igreja durma o sono da morte e caia na acomodação, no comodismo. Meu Deus, sopra sobre nós o vento do Espírito. Tira as cinzas, Senhor. Reacende as brasas, Senhor. Acende um fogo na nossa alma, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas ler na história o que tu fizeste no passado. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Manifesta o teu poder, derrama do teu Espírito sobre nós. Levanta, Senhor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, velhos, pastores, líderes, em nome de Jesus. Levanta o exército cheio do Espírito Santo. Ah, Senhor, nós não queremos nos conformar com resultados tão magros. Nós não queremos ser estéreis. Nós não queremos nos apresentar a Ti de mãos vazias. Nós não queremos enterrar os talentos que Tu colocaste nas nossas mãos. Nós não queremos reter para nós este Evangelho que é o Teu poder. Tem compaixão de nós, Senhor. Visita-nos com o poder do Espírito Santo. Não nos permita, Deus, viver o resto dos nossos dias sem experimentar o poder e a plenitude do Espírito Santo. Clamamos a Ti, que seja assim para a glória do Teu nome, para que essa cidade Te conheça, Senhor, para que as igrejas que estão, meu Deus, estagnadas, possam se levantar na força e no poder do Espírito Santo. Sopra, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, levanta-nos, Senhor, do comodismo, levanta-nos da letargia, não nos deixe dormir o sono da morte, reaviva a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém.